nazismo ele acende influenciando pessoas também. Ele não acende em armas, não é? Exato. Existe um filme chamado A Onda, que eu sugiro quem quiser procurar, um filme bastante antigo, onde nos Estados Unidos um garoto numa escola, acho que no ensino médio, perguntam para o professor como foi isso que o nazismo conseguiu conquistar os corações e mentes de tantas pessoas, de tantos alemães, né, de tantas pessoas. E ele monta um esquema de domínio, de poder, de influência de poder e de o que a gente chama de criação de inimigos externos, onde pessoas deveriam ser perseguidas e outras deveriam ser protegidas. E ele cria um sistema, um microsistema na escola, como se fosse um regime nazista. E aí ele, em um dado momento, ele acaba mostrando a realidade para os estudantes num evento. E isso é muito marcante. O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. Ele fugiu de um campo de extermínio, Sobibor, que era um campo que as pessoas chegavam e morriam automaticamente. Tocava música clássica na estação de trem. As pessoas desciam achando que iam tomar banho, marchavam até a câmara de gás, entravam e morriam. Meu avô, por sorte, disse que era jardineiro quando ele chegou. E botaram ele de lado. E ele misturava as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos depois da câmara de gás com a terra para poder fazer espaço. E 6 meses depois, eles se juntaram com vários judeus e alguns presos russos que estavam lá, fizeram uma revolta bem-sucedida e mataram 10 ou 11 oficiais da SS, cada um em algum lugar diferente do campo. Isso desestabilizou as forças polonesas que estavam guardando as entradas dos campos. Tinham 11 oficiais da SS, que eram considerados as pessoas mais hierarquicamente mais capacitadas lá, e tinham soldados poloneses guardando a parte do campo como se fossem vigias. Eles se desestabilizaram e muitos judeus fugiram. Meu avô participou da revolta, matou um nazista e fugiu. 300 pessoas fugiram, 55 sobreviveram dessa fuga. Meu avô foi um deles, senão não estava aqui hoje. E meu avô conta num filme, num documentário que o Spielberg fez ao redor do mundo, filmando várias pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Meu avô participou desse documentário em 96, ele contou a história dele. Ele tinha que fugir dos poloneses, porque a fisionomia dele confundia os alemães. Não entendiam ele como judeu, mas os poloneses não judeus identificavam ele como judeu. E ele foi várias vezes pego por poloneses que não eram alemães, e foi enterrado vivo e foi colocado em poços de lama para se afogar. E ele conseguiu sobreviver umas 3 vezes a tentativas de assassinato depois que ele fugiu do campo de extermínio. E o que os poloneses, então, estavam tentando fazer se ele estava fugindo do campo de extermínio? Porque esses poloneses, eles também aprenderam em algum lugar esse discurso de ódio. Eles também acreditaram nesse discurso de que é ok odiar uma minoria, é ok colocar como bode expiatório e é ok matar uma pessoa. Quando a gente não protege o mal, Elie Wiesel, que foi um grande caçador de nazistas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já faleceu. Ele tinha um instituto que educava sobre o Holocausto e perseguia e tentava identificar nazistas que conseguiram escapar à justiça após a Segunda Guerra. Ele dizia que para o mal vencer, o bem não precisa fazer nada. E Einstein também falava algo parecido com isso. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Eu acho que os seguidores do Flow, como o maior podcast do Brasil, precisam entender. A gente precisa estudar essas questões. A gente precisa construir no Brasil e continuar construindo uma sociedade mais fraterna com as outras pessoas que são diferentes, sem preconceitos. E isso, para acontecer, não pode haver, de jeito nenhum, uma normalização, uma banalização, uma normalização de um dos períodos mais sombrios que aconteceu na história da humanidade. O Brasil foi palco. O Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente... Houve um partido nazista no Brasil. Houve um partido de 3 mil pessoas, os integralistas, com passeata, com suástica, com a bandeira do Brasil do lado da bandeira nazista. Eu recomendo a todos que moram em São Paulo ou que eventualmente visitem a cidade, visitarem o Museu Judaico.
Lá tem uma exposição sobre isso e mostram as fotos sobre essas passeatas no Brasil. É assustador imaginar que isso aconteceu no Brasil. Então a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim combater o intolerável. O intolerável não tem espaço.